Professor, uma ótima noite ao senhor. Olha, antes de falarmos sobre o impacto destes resultados, gostaria que o senhor explicasse como é que funciona essa eleição de meio de mandato e para que ela serve. Uma boa noite. Olá, Elias. Pois é, quando eles elaboraram a Constituição dos Estados Unidos, que só teve uma ao longo da história, eles pensaram num esquema para evitar a concentração de poder. Por isso, o mandato do presidente de 4 anos seria intercalado com o mandato de todos os deputados federais de apenas 2 anos. Então, eventual excesso de poder do presidente da República poderia gerar uma espécie de clima na sociedade para aprovar uma eleição de opositores na Câmara dos Deputados. Quando pensaram no Senado, o mandato foi estabelecido de 6 anos, com 1/3 alterando a cada 2 anos, permitindo algo parecido que aconteça, mesmo sendo uma casa majoritariamente conservadora, né? Porque 2/3 não mudam, mas existe aí clima também para alterar 1/3 do Senado e, contanto, a composição também. Pensaram também que nas eleições estaduais deveria ter essa possibilidade de eleição descolada do presidente da República. E é por isso que teve eleição de 34 governadores de estado, mais de 4 distritos, né? Províncias que não são estado, dando essa mensagem geral também, ou potencialmente poderia dar essa mensagem de desgosto com o governo central. Agora, professor, com os resultados de momento, quais são os primeiros impactos observados? Bem, o primeiro deles é que a economia, que poderia ser o tema esmagador a levar o Donald Trump a ganhar uma força política além da própria, conseguindo eleger muitos de seus apoiadores, inclusive aqueles que contestaram a eleição 2 anos atrás, mas o que se percebe é que a pauta de costumes e de morais colocou os republicanos contra a parede, a população bastante temerária de eleger bastante radicais que poderiam continuar minando a democracia americana, como também pleiteando para mudar decisões ou visões de mundo que já estavam consolidadas no povo americano. Por exemplo, o caso da nomeação de novos ministros na Suprema Corte, que levou à reversão da posição sobre a possibilidade do aborto e, portanto, abriu espaço para, dentre outras coisas, criminalizar e tirando direito das mulheres, o que parece que agora houve um freio populacional, mostrando, portanto, que a presença maciça nessas eleições que costumam ter abstenção muito grande, mobilizou os eleitores dos 2 partidos, não só os democratas, mas os republicanos também. Porém, a maioria da população não satisfeita do que poderia ser um perigo do trumpismo, por assim dizer, dominar o país. Agora, professor, era projetada uma forte onda republicana dominando o Congresso, mas apesar de maioria, isso não foi confirmado, correto? Exato, parece que a maioria barulhenta da internet ou de eventual manifestações de rua não encontrou espelho na vontade da sociedade. O Senado realmente a gente não vai saber ao certo o resultado até o mês que vem. Isso porque dos estados, 2 deles têm a exigência de que haja maioria absoluta, portanto, possibilidade de segundo turno se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos. E vai ser o caso na Geórgia. Nenhum deles passou de 49,3%, então necessariamente vai ter segundo turno. Os 2 outros estados que ainda contabilizam os votos, Arizona e, a Nevada, eles tendem a dar um lado para o democrata e outro republicano. Então ficará ainda praticamente a mesma composição que temos agora. Na Câmara dos Deputados, o que a gente tem é os republicanos tomando 12 cadeiras que no passado eram de democratas. Mas houve o inverso também, 4 cadeiras que eram de republicanos passaram para os democratas. Isso significa que a onda se tornou uma marolinha de apenas 8 ganhos, provavelmente vai ficar nisso aí, e o partido ficará com a maioria muito apertadinha. Seriam necessários 218 e as projeções é de apenas 220. Portanto, qualquer tentativa de travar o governo Biden vai ter também bastante dificuldade em temas em que o Partido Republicano se mostrar
partido dificilmente vão conseguir fazer essa trava ao governo Biden. Professor, continue com a gente. Vamos só mostrar agora uma outra disputa que aparece no horizonte que promete movimentar as próximas eleições americanas. Só um instante.